Olha só, uma parceria entre camponeses e metalúrgicos para garantir alimentos saudáveis para os trabalhadores é um dos principais temas do primeiro Congresso Nacional do Movimento dos Pequenos Agricultores, que acontece em São Bernardo do Campo. Milhares de camponeses vindos de 19 estados brasileiros estão no pavilhão Vera Cruz trocando experiências, expondo produtos todos naturais. Hoje, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrus Ananias, e o ex-presidente Lula participaram da abertura do Congresso. O Congresso Nacional do MPA, Movimento dos Pequenos Agricultores, começou ontem, mas a abertura oficial aconteceu esta manhã, no pavilhão Vera Cruz, em São Bernardo do Campo. Além dos 4.000 camponeses de 19 estados brasileiros, autoridades estavam presentes, entre eles Luiz Inácio Lula da Silva. Hoje parece fácil, mas há 12 anos atrás, quando nós lançamos o programa Fome Zero, muita gente do nosso meio não acreditava que fosse possível. O Congresso quer selar uma parceria entre camponeses e metalúrgicos em busca de uma soberania alimentar, que é a autonomia de produção e distribuição de alimentos saudáveis em todo o país. Nós vamos incluir, nós já temos um estado que é o Rio Grande do Sul, que na Convenção dos Metalúrgicos do Rio Grande do Sul está incluído a compra pelas empresas do alimento direto dos companheiros dos pequenos agricultores. Experiência no Rio Grande do Sul, que ela já deu certo, nós já estamos no seu 4º ano de implementação, uma parceria governo do estado com o BNDES, onde o BNDES entra com uma parte do recurso, 50%, o estado entra com mais 50%, e uma parte os camponeses têm que devolver ao estado brasileiro formando um fundo. E esse retorno, 20% que os camponeses têm que devolver ao estado, ele devolve em alimento. E essa experiência exitosa que nós tivemos no Rio Grande do Sul, nós queremos replicar ela para o Brasil inteiro. Para o ministro do Desenvolvimento Agrário, diferente dos grandes produtores, o agricultor familiar não visa só o lucro. A agricultura familiar tem uma dimensão também mais humana, nesse sentido de que a relação com a terra vai além do ganho, do lucro, porque tem também uma dimensão familiar, uma dimensão comunitária e, sobretudo, essa dimensão ambiental que eu mencionei, que é considerar a terra como espaço de produção de alimentos, mas também como espaço de promoção da vida. Para o Lula, iniciativas como a da MPA e da Confederação Nacional dos Metalúrgicos, somadas a uma política econômica que privilegia os pequenos produtores, pode ser uma das alternativas para o crescimento do país. A arma mais poderosa de um país é autossuficiência em segurança alimentar. Nós temos que produzir tudo o que nós precisamos, ter estoque para garantir que o povo nunca vá passar necessidade. Inclusive um estoque regulador, que quando determinados produtos estiverem muito caros, causando inflação, a gente possa utilizá-lo para baratear o preço do produto do supermercado. E para saber mais sobre o Congresso do Movimento dos Pequenos Agricultores, nós convidamos para vir aqui no estúdio do seu jornal a Leila Denise Moirer, da Coordenação Nacional do Movimento. A Leila veio de Rondônia para participar do Congresso. Boa noite, Leila. Seja bem-vinda. Tudo bem? Obrigada. Leila, começa contando para a gente qual que é a importância desse encontro, desse primeiro Congresso, e que sela a aliança entre os trabalhadores do campo e os metalúrgicos. Então, primeiro dizer que é um congresso que depois de 18 anos, né, que o movimento existe, a gente está realizando um congresso, né? Fizemos vários encontros nacionais, outras atividades, mas um congresso é a primeira vez que nos desafiamos e estamos fazendo, né? Em São Bernardo do Campo, proposital, né? Porque aqui é o berço das primeiras lutas, né? Feitas pelo operariado do trabalho brasileiro, né? Firmar uma aliança, primeiramente com os metalúrgicos, né? Mas a proposta é uma aliança com toda a classe operária. Sim. Uma aliança camponesa e operária que nós temos falado, que é a necessidade que o Brasil tem também. Se nós propomos uma transformação social nesse país, nós temos que juntar as categorias, né? Os trabalhadores do campo e da cidade, que são quem produzem a riqueza desse país. Sim. E nós, os camponeses e as camponesas, produzimos o que vai na mesa dos trabalhadores da cidade, né? 3 vezes por dia ou até mais. Ou nos refeitórios, nas fábricas, né? Então, a nossa luta a nossa primeira aliança, né, foi no Rio Grande do Sul, onde junto com os companheiros dos metalúrgicos, eles pautaram isso, né, nas suas lutas, né, alimentação saudável
E o movimento entra, então, com a proposta de ofertar esse alimento saudável dos camponeses, aí a luta conjunta pela política do Estado, né, para subsidiar isso, mas também de cobrar isso das próprias empresas, né, que forneçam um alimento e um alimento saudável com diversidade. E o movimento, então, os camponeses e as camponesas entram com a oferta desse alimento. Esse é um passo numa aliança maior que a gente tem, né, estrategicamente pensando na transformação da sociedade, né. E quando a gente fala de pequenos agricultores, quais as principais conquistas que vocês tiveram até agora e as principais dificuldades que vocês têm? Então, nesses 19 anos que o movimento existe, a primeira grande conquista foi o crédito subsidiado, né, que hoje se transformou na política do PRONAF, né, que é o Programa Nacional de Agricultura Familiar. Depois foi a conquista do crédito para habitação no meio rural, né. Foram várias lutas, mobilizações em frente de Caixa Econômica, e eu acho que entre as conquistas que o movimento teve, ela está é uma das maiores, né? Dentro da linha dos créditos, além do crédito da produção, mas o crédito também, inclusive nós falávamos, muitas vezes o crédito vem para a produção, você melhora as condições de produzir, constrói às vezes uma condição melhor para abrigar o animal, né? Que você vai produzir o leite ou as galinhas, os porcos, né? E a casa do agricultor não consegue ter a mesma qualidade, às vezes, do que o próprio estábulo ou o galinheiro, como a gente falava, né? E a Caixa Econômica se negava a fazer esse trabalho, porque dizia que nunca tinha trabalhado com camponeses, né? Então, nós tivemos que fazer experiências, inclusive, e mostrar para o próprio Estado, né, a possibilidade desse banco também de trabalhar com os agricultores. Né? Justamente, nós, inclusive, em alguns momentos, o movimento botou técnicos, pessoas formadas nossas para ajudar a construir as condições e o jeito de implementar, e que hoje é uma conquista que o movimento construiu, mas que muitas pessoas acessam, né, e se tornou um programa nacional, né, de habitação rural. A primeira experiência, por coincidência, também foi no Rio Grande do Sul, com 2.000 moradias no ano de 2000, e que deu à Caixa, inclusive, um prêmio, né, internacional de ação de direitos humanos. Então, habitação camponesa, mas também, eu acho que aí no campo da produção, uma outra grande conquista, que aí é uma conquista que não depende do Estado, mas da conscientização e do trabalho de formação que se faz com as famílias camponesas, foi de muitas famílias, milhares de famílias já conseguiram construir uma matriz tecnológica independente das agroindústrias, né? Que é através da produção agroecológica, né? Deixar o uso de venenos, começar a resgatar a produção das próprias sementes, resgatar origens de várias espécies animais, vegetais, né? E esse é um trabalho muito grande que o movimento tem feito, e já destaco também a presença das mulheres nisso, né? Que, querendo ou não, quando elas cuidam da produção do subsídio, né, da família, que não vai às vezes para a renda, né, da família financeira, mas isso acaba, as mulheres deram essa possibilidade, então, para essa conquista, né, de conseguir resgatar muitas variedades de produtos e a gente conseguir trabalhar sem a produção de veneno e criar a construção da autonomia das famílias camponesas. Agora, durante o Congresso, vocês estão realizando a plenária das mulheres, né? A primeira plenária também das mulheres. Que tipo de assuntos estão surgindo de lá? Que tipo de dificuldades que vocês expõem? O que precisa avançar? Então, na verdade, Thalita, a plenária, a gente já é a 4ª plenária nacional que nós conseguimos fazer. Como nós já tivemos 3 encontros nacionais, em todos os encontros nós tivemos esse cuidado, né, de ter a participação. O que foi crescendo foi o número de mulheres, né? Do primeiro para agora, nós passamos de 20% e estamos hoje com 50% de mulheres praticamente participando de uma atividade nacional, né? Então, isso é uma conquista muito grande. A plenária aconteceu ontem, entre as afirmações, né, que apareceram ontem, que nós mulheres, né, nos sentimos parte desse movimento, né? Somos lutadoras. E isso, a memória da história, né, de muitas outras mulheres, né, que nós temos no Brasil, como a própria Margarida Alves, né, que foi lembrada há pouco tempo, enfim. Dos desafios que nós temos, também outra afirmação que saiu, que nós temos uma participação muito grande na produção de renda, na geração, inclusive, da própria autonomia das famílias, como eu já falei. E nos desafios apareceu muito forte essa questão, inclusive mulheres falando, né, a preocupação muito grande que tem com a permanência da juventude no campo.
E isso tem uma relação direta com o que a mulher também sofre, que é, às vezes, a invisibilidade da sua participação na produção. A juventude tem cobrado isso muito, né? O que a juventude e as mulheres passam é muito próximo, né? Então, às vezes, para não ter esse reconhecimento dentro da família e da própria sociedade, acaba não tendo poder sobre definir o rumo da renda que a família gerou, né? Que toda a família produziu, mas às vezes, por estarmos numa sociedade machista, quem decide para onde vai é o homem, né? A outra questão que destacou também é um problema da permanência da juventude é a própria educação. O nosso sistema educacional, né? Nós temos, nos últimos 10 anos, 37 mil escolas fechadas no campo. E isso é proposital. Você fechar uma escola do campo, você tira um meio da comunidade se socializar, o conteúdo que você passa, né? Claro. Instiga a juventude para a cidade. Claro. As questões culturais, o preconceito, várias outras questões. Leila, quero agradecer a sua presença aqui. Pena que acabou o demais. nosso tempo para conversar. Eu falo demais, eu estava nervosa. Sucesso para vocês nos próximos dias de congresso. Seja sempre bem-vinda aqui. Mesmo estando longe em Rondônia, seja sempre bem-vinda aqui. Obrigada, Leila. Eu que agradeço a hospitalidade e o espaço também. Obrigada.